Meu nome é Simone de Carvalho, eu tenho 35 anos, tenho 2 filhos, amamentei durante 2 anos e meio cada um deles em livre demanda. Eu sou pedagoga por formação e atualmente estou fazendo mestrado em Psicologia da Educação na PUC, e a tese da minha pesquisa é essa dinâmica da creche, a mãe e o bebê e a quem pertence o cuidado da criança. Em dezembro do ano passado, eu coloquei no ar, Aleitamento Materno Solidário, com o objetivo de criar uma rede de mães potencialmente doadoras para abastecer os bancos de leite do Brasil. Como você sabe, a gente tem um banco de leite muito forte, muito bem estruturado. A tecnologia que tem hoje aqui no Brasil é exportada para outros países. Só que ainda há deficiência de doadoras para estar abastecendo esse leite do banco, Então, o meu objetivo era criar uma rede brasileira, aproveitando todo esse contexto da rede virtual, onde as pessoas se comunicam, para tentar formar mães que pudessem doar, que a gente tivesse esse acesso, essa informação das mães que estão amamentando e que desejariam doar, e dar todo esse respaldo, aonde elas podem doar, qual que é o endereço, como é que se doa, qual o procedimento, essa coisa toda. Bom, no decorrer da comunidade, as mães foram chegando e trazendo para elas as suas dúvidas, Então, dúvidas porque o leite não saía, porque o leite é fraco, porque o bebê não pegava mama, enfim, diversas situações que acontecem nesse primeiro contato com o aleitamento. Então aí a comunidade passou também a fazer essa assessoria com as mães. Então elas traziam as suas dificuldades, e a gente tentava viabilizar e ajudá-las nessa rede de mães. Então as mães também entravam, também comentavam, e enfermeiras mais experientes e até médicos fazendo esse processo de empoderamento. O empoderamento é trazer essa consciência de que a mãe é plenamente capaz de amamentar e que ela pode amamentar exclusivamente o seu bebê com leite materno. A dificuldade maior é elas acreditarem nelas mesmas, no potencial próprio delas, de que elas podem amamentar, de que vai vir leite suficiente para o bebê dela, de que não é possível, não é necessário ela se desesperar para poder achar que não vai amamentar e aí introduzir precocemente fórmula, mamadeira, chupeta. Então a gente tenta fazer esse trabalho de conscientização mesmo, das mães saberem, primeiro, qual é a importância do leite materno na vida da criança. Ele é totalmente suficiente para a criança e que ela, não utilizando outros recursos, ela vai estar garantindo uma amamentação exclusiva para o seu bebê, nutrindo ele e levando todos os nutrientes que ele precisa. Olha, lá na comunidade, porque assim, hoje a gente tem 1.565 mães aproximadamente. Temos muitas mães de outro país, Portugal, Espanha, Chile, Argentina, Peru e outros países da América Latina. Essas mães, com exceção das portuguesas que têm uma questão da língua, que é mais fácil de estar entendendo, elas são, as que estão lá amamentam sim. Tem muitas brasileiras que nós temos de Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro, também de alguns estados, que trazem as dificuldades delas e aí nesse empoderamento elas passam a fazer a amamentação exclusiva, a livre demanda, que é amamentar o bebê sem horários definidos, mães que tiveram problemas de fissura no peito e aí através de relactação. E tivemos 2 casos de mães que adotaram, que tiveram esse desejo de amamentar. Então a gente ainda está nesse processo de empoderar elas e torcendo muito para que elas consigam, porque isso é possível.
Através da relactação, a mãe que adotou o seu bebê, ela pode fazer um processo de amamentação do seu filho. Como que isso acontece? A relactação é uma sonda que é colocada no pescoço da mãe e essa sonda tem um duto. Então nessa sonda vai o leite, de preferência que seja materno. Então essa mãe, ela pode ir até o banco de leite, pode contar o caso dela, que ela adotou e que ela deseja amamentar. Então o banco de leite disponibiliza esse leite materno, já pasteurizado, o processo todo completo. Então ela coloca na relactação e essa sonda ela coloca na boca do bebê e traz o bebê para o peito. Então o bebê suga o peito e na verdade o que está indo de leite é o leite dessa sonda. Só que com esse processo da estimulação no seio da mãe, a mãe começa a produzir. É muito lindo, né? E a gente tem um vídeo na comunidade que mostra uma entrevista de uma mãe que ela adotou e ela fez esse processo da relactação e hoje ela amamenta o bebê dela. Sensacional. Isso é lindo. A lei, ela dá 6 meses de licença maternidade. Isso é uma lei que já foi promulgada no Congresso, mas ainda não foi aprovada. Então, o que acontece? O setor público, ele cumpre essa norma corretamente. O setor privado, as mães acabam, na maioria delas, voltando ao 4º mês de vida do bebê. Então, o que acontece? Essa mãe que volta, ela sofre vários dilemas, né? Que é aonde vai deixar esse bebê, qual é o berçário, se vai ser com a avó, se vai ser com parentes, né? E aí ela tem que dar processo, andamento a essa amamentação. Então, o que acontece? Essa mãe, ela não tem apoio para estar ordenhando esse leite, armazenando esse leite para que esse leite possa ser oferecido ao bebê dela enquanto ela está trabalhando. Então, existe um projeto em Curitiba que chama o Mama Neném. Esse projeto é um projeto pioneiro da Prefeitura de Curitiba e eles fazem o quê? Eles formaram lactários dentro das empresas. Então, a mãe ordenha o leite dela, leva para o lactário armazena esse leite e oferece para o bebê, né? Esse é um projeto pioneiro, é um projeto que eu tenho muito interesse de trazer ele para São Paulo, porque existem empresas grandes, né, que são mais estruturadas, que oferecem essa creche dentro do próprio estabelecimento para a mãe conseguir. Só que assim, existem muitos casos que a mãe não tem nenhum local para estar ordenhando esse leite. Então, por exemplo, vou tirar o leite dentro do banheiro. Então, assim, corre o risco de infecção, de contaminação. Então, o certo seria que cada empresa tivesse um local adequado para que essa mãe pudesse ordenhar o leite dela, levar um equipamento que é próprio, que é uma bolsa térmica, para estar armazenando esse leite, para estar levando para o bebê dela. E aí, quando ela estiver em casa, à noite, de madrugada, de manhã, ela continua esse processo de amamentação para quê? Para que o bebê não desmame. A mamadeira e a chupeta, na minha opinião, é uma alternativa, um positivismo social. Então elas vêm como subsídio, elas vêm como um apoio para que a mãe consiga ter uma outra alternativa que não seja a amamentação para o seu filho. Então, a mamadeira, tanto a mamadeira quanto a chupeta, tem o problema do bico, que vai dar confusão. O bebê, a forma como o bebê abocanha a mamadeira é diferente do bico. Anatomicamente, isso encaixa no palato do bebê de uma forma diferente. Então, isso pode ocasionar problemas ortodônticos, respiratórios, que são todas essas coisas que nós já sabemos. Então, o que a gente preconiza na comunidade? Se a mãe está muito centrada, né, na condição dela de amamentar, que ela é capaz de amamentar,
o tempo que é necessário, porque se a gente for ver 6 meses exclusivo ou até 1 ano, porque a OMS preconiza até 2 anos e meio ou mais. Mas a gente sabe que a realidade das mães trabalhadoras tem que reduzir esse tempo, a gente sabe disso. Só que enquanto você puder ter essa oportunidade de amamentar o seu bebê, não introduza, né? Porque a chupeta também, ela é um falso recurso de que a criança está tendo a mãe por perto. Porque esse processo da sucção do bebê também é um processo de sobrevivência. É com ele que ele faz a mãe estar próximo para que a mãe não o abandone, teoricamente, como aconteceria em outras espécies, né? Então, o bebê fica quieto, óbvio, né? Porque trouxe aquela perspectiva de que ele precisava de algo para sugar. Só que ela não completa o que é a mãe estar por perto, o que é o vínculo da mãe. Porque o que o bebê quer muitas vezes não é fome, não está amamentando por fome, mas é para ter esse contato com a mãe, do aconchego, né? De estar perto, de estar se sentindo protegido pela mãe. O governo do Brasil tem um programa chamado Empresa Cidadã. O Empresa Cidadã é o seguinte, ele dá o subsídio para a empresa através da dedução do imposto de renda. Para quê? Para que durante esses 6 meses, que os 4 meses são obrigatórios e os 2 meses seriam adicionais. Com essa dedução do IR, ele continuar pagando essa mãe, né, os direitos trabalhistas dela, para quê? Para que ela possa continuar amamentando e tal. E aí essa mãe tem o prazo de 1 hora ou 2 horas e meia por dia para poder sair do trabalho para estar amamentando. Só que o que acontece? Por exemplo, a nossa realidade de São Paulo. A mãe não vai conseguir sair do trabalho dela para ir amamentar, para voltar para o trabalho. Então, o que a gente tem vivido muito lá na comunidade é as mães, principalmente da rede privada, tendo que voltar ao 4º mês e não tendo condição de dar continuidade. Bom, a primeira dica que eu dou para as mães é que elas se concentrem nelas mesmas. Porque a gente vive um contexto cultural, a mãe está rodeada num contexto cultural em que ela vai receber muita informação, muito palpite, muito conselho. Não que isso seja algo negativo, e pode ser positivo. Mas quando eu falo da mãe se concentrar em si mesma, é ela ter uma plena convicção de que ela está para amamentar o bebê dela, que o bebê está para receber o leite dela, e que se ela tiver paciência, dedicação, perseverança, principalmente muita vontade de amamentar, de estar com aquele bebê, essa amamentação ela vai ser 100%, vai ser muito benéfica. A outra questão, ela está se preocupando com isso, ela está lendo sobre esse assunto, se inteirando, se aprofundando. Na nossa comunidade nós temos muitos artigos que falam sobre o assunto, muitos vídeos de demonstração, para que a mãe compreenda que é possível ela amamentar, é possível uma pega correta do bebê, né? Esse processo de manejo com o bebê, qual é a melhor forma, como que ela tem que fazer. Ela está se cuidando psicologicamente, emocionalmente, fisicamente, né? Para estar preparada para esse momento da amamentação para o bebê dela.